tratar hoje com os irmãos sobre este assunto muito importante chamado dinheiro. Tema de hoje: cuidado com o dinheiro. Existe um provérbio chinês que ensina que se você tem uma coisa que não pode dar, então a coisa tem você. E a gente vive num tempo onde as pessoas estão freneticamente correndo atrás do dinheiro. Muitas pessoas até pensam que dinheiro não é algo espiritual, mas a gente vai estudar nesta noite sobre isso. Talvez até você saia daqui com uma outra mentalidade. Existe uma estatística muito grande de estudiosos da Bíblia. Eu já falei sobre isso aqui em outras ministrações, também falando de dinheiro. E por que a gente às vezes fala de dinheiro 2, 3, 4, 5, 6 vezes no ano? Porque se você ler no Novo Testamento, Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Jesus falou mais de dinheiro do que de fé. Segundo estudiosos, existem 2.218 versículos que falam de salvação e 2.084 versículos na Bíblia toda que falam de dinheiro ou a respeito de finanças e dinheiro. Em outras palavras, por exemplo, o Novo Testamento fala mais de dinheiro do que salvação. Das 28 parábolas de Jesus, ou das 28 parábolas que ele contou, 16 falam de dinheiro. Então por que será que Jesus falou tanto a respeito de dinheiro? Por que Jesus falou tanto de dinheiro? Por que ele ensinou tanto sobre isso? Será que Jesus estava como muitos pregadores hoje aí atrás do dinheiro da turma? Você acha mesmo que Jesus estava interessado em dinheiro, bens? Não, jamais. A Bíblia nos mostra isso. Jesus nunca esteve interessado em dinheiro. Mas Jesus sabia que o dinheiro, para muita gente, seria uma espécie de Deus. E Jesus ensinou numa de suas ministrações que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde você põe valor, ali estará a sua mente. O coração do ser humano sempre vai atrás do tesouro. As pessoas estão sempre em busca dos tesouros e valorizam tanto o dinheiro, dão tanto valor ao dinheiro, que ele acaba se tornando um Deus. Um exemplo que se falava muito no passado: se você pegar uma nota de 100, uma nota de 50, você amassar, se você jogar no chão, se você jogar no lodo e pegá-la ou resgatá-la, ainda assim a pessoa vai dar um jeito de esperar secar, de fazer de tudo, mesmo que esteja fedido, ele vai usar aqueles 100 reais, porque tem valor. O dinheiro, ele tem um poder de conversar com as pessoas. O dinheiro conversa com as pessoas, parece que chama as pessoas, ilude as pessoas. E por ter esta capacidade de conversar, de iludir, o dinheiro também fascina, o dinheiro seduz. E diferentemente de muitos alimentos que são postos sobre a mesa e você fica com os olhos e fica com aquele desejo de comer, existem pessoas na terra que têm muito mais apetite por dinheiro do que pela própria comida. E é por isso que vivemos esse caos que nós vivemos no mundo hoje. A vida do ser humano perdeu o valor. Antigamente valorizava-se muito pessoas, mas hoje pessoas não têm valor. Hoje, por uma dívida de 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, as pessoas são mortas porque estão devendo esse valor. Por causa de pequenos valores, muitas vidas estão sendo destruídas. Por causa do dinheiro, conversar com as pessoas, principalmente com políticos, eles ouvem a voz do dinheiro e deixam de fazer o que eles foram eleitos para fazer.
eles ficam fascinados com a facilidade de pegar dinheiro público, de gastar dinheiro público, de inventar mentiras para resgatar dinheiro público, e é por isso que a gente vive, por exemplo, no país que nós vivemos, o Brasil, esse caos que nós estamos vivendo, financeiramente falando. E olha que, falando de Brasil na América do Sul, ainda nós estamos muito bem obrigados, graças a Deus, porque a Argentina, porque o Chile, porque o Paraguai, porque a Bolívia, o Equador, estão vivendo momentos difíceis, porque os ditadores que estão no poder, eles são fascinados por dinheiro, por poder, e o dinheiro dá poder, e por isso essas pessoas, elas fazem o que fazem, e continuam perdurando-se no poder. Ou seja, o dinheiro tem essa capacidade de levar pessoas a perder o sentido da vida, perder o sentido de valores. Hoje valorizam-se mais as coisas do que as pessoas. Aí vem aquela frase que eu já citei aqui algumas vezes, que não é minha, é de outro autor, que se diz: hoje ama-se as coisas e usa-se as pessoas. E na verdade nós deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Mas os valores estão invertidos no século 21, no Ocidente, por conta desse frisson atrás do dinheiro. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Espero, em nome de Jesus, que você saia daqui com uma outra mentalidade. Eu não estou dizendo que você não pode ser rico. Na verdade, a minha oração é que você seja muito abençoado por Deus, financeiramente falando. Mas a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, senão ele vai se tornar um Deus para a gente. Vamos ler um texto juntos, muito conhecido, todavia é bom citá-lo. Livro de Mateus, capítulo 6. Nas bem-aventuranças, Jesus ensinou sobre essa questão. Glória a Deus. A sua primeira pregação, por assim dizer, ministração, Jesus estava ali reunido com centenas, talvez milhares de pessoas, que o ouviam falar coisas que era totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ouvir. Tanto que, se você ler estas bem-aventuranças de Mateus, por exemplo, capítulo 5, 6 e 7, no final do capítulo 7, o texto diz que o povo ficou fascinado com o ensino de Jesus, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade, conhecimento do que estava falando, diferente dos fariseus e dos que ensinavam na época. Dentro desse contexto, Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus ensinou assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Versículo 24 e último, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ele responde: pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Só até aí. Em algumas versões da palavra, essa palavra dinheiro está dizendo mamon.
Mamon era um chamado pequeno deus que as pessoas adoravam naquela época. E segundo alguns historiadores, essa expressão mamon traduzido quer dizer dinheiro. Esse Deus da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, as pessoas faziam sacrifícios para ele no passado. Então, ele era tratado como uma divindade. Ele era adorado. E desde aquela época as pessoas já adoravam dinheiro. Aí você fala assim, pastor, mas quem que não adora dinheiro? Eu não adoro dinheiro. Eu preciso dele para pagar as minhas contas, mas eu não o adoro. Eu adoro o Deus que é dono da prata e do ouro, que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse eu adoro. Só que esse espírito que Jesus citou aqui nesse texto, ele é atuante no mundo de hoje. Um crente jamais se dobraria em frente de uma imagem. Depois que ele se converteu, dificilmente um crente se dobraria em frente de qualquer imagem. Por isso que o maligno se esconde através do dinheiro para receber a adoração das pessoas. Mamon é um deus, como eu disse, da época e também atual, muito imundo. Imundo porque o dinheiro, esse dinheiro que nós usamos, eu já falei sobre isso também no passado, esse dinheiro, essa cédula que nós usamos hoje, ele é imundo, ele é muito sujo. Ele já passou por várias mãos. Apesar da Casa da Moeda estar sempre trocando, renovando, ainda assim, esse dinheiro que a gente usa passa na mão de muitas pessoas. E ele é imundo por quê? Porque esse dinheiro que você e eu usamos, talvez já pagou uma prostituta para os seus serviços, já pagou um sequestro, já pagou uma cerveja, um maço de cigarro, já pagou uma propina, pagou alguém para tirar a vida de alguma pessoa. Enfim, esse dinheiro circula. E por causa dessa circulação de dinheiro que tem, ele é imundo. Muita gente pega nele. Aliás, eu me lembro até que quando trabalhei no banco, há muitos anos atrás, era sempre dito para a gente que no final do dia, ou durante o dia, se nós fizéssemos uma contagem de um valor muito grande, depois de um tempo que inventaram aquela maquininha que você põe e ela conta o dinheiro, mas até então a gente contava na mão mesmo. E era sempre dito para no final das contagens a gente ir no banheiro e lavar as mãos com sabão. Por quê? Porque ele é muito sujo, ele é imundo. Trazendo isso para o âmbito espiritual, o dinheiro também é sujo, é imundo. Como eu disse, Jesus tratou ele como um Deus. Jesus ensinou o seguinte: você não pode adorar os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer uma escolha um dia na tua vida. Você vai ter que escolher ou Deus, o Deus vivo e poderoso, ou Mamon, o dinheiro. Você precisa escolher. É por isso talvez que muita gente hoje rica, que tem dinheiro, é por isso que muito político hoje não se converte. E quando se converte, nós temos casos assim no Brasil, quando se converte ou se diz convertido a Jesus, ainda assim ele fica fascinado com o dinheiro. E por causa dessa fascinação pelo dinheiro, ele acaba se corrompendo. Porque o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe, o dinheiro seduz. Já visto os políticos que se dizem cristãos, alguns deles lá do Rio de Janeiro, um casal que foi governador durante um bom tempo, ele e ela, e já estão presos acho que pela terceira ou quarta vez por conta de desvios de dinheiro. E eles se dizem cristãos, e ainda dizem que não tem nada contra eles, mas existem provas. Eu não estou sugerindo aqui que você fale assim, nossa, esse dinheiro meu é tão imundo que eu vou jogar fora. Tem até uma frase que diz assim, né? Se o dinheiro dá tristeza para você, se o dinheiro dá alegria, dá isso, aquilo, outro, uma bobagem que falam por aí, dá todo o seu dinheiro para mim, fique triste, dê o seu dinheiro para mim, né? Eu não estou falando que você vai jogar o dinheiro fora, mas segundo a Bíblia e segundo ensinamentos de Jesus, preste atenção, isso que é muito importante para você que recebe o seu salário.
Por isso que a gente ensina aqui, a gente não pede dízimo, a gente não pede oferta, a gente ensina sobre dízimos e ofertas. Afinal de contas, isso é bíblico, isso não é invenção de pastores, de igreja. É óbvio que tem pastores, que tem igrejas que deturpam isso, que inventam. Por exemplo, tem uma igreja aqui em São Paulo, uma grande igreja que está no Brasil todo, que tempos atrás o seu líder inventou o trízimo. Você teria que dar o dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Só essa palavra trízimo já é errada, não existe no contexto do português do Brasil. Então a pessoa começa a inventar, porque o negócio dele é dinheiro. Agora, a Bíblia ensina sobre dízimo. E uma forma de você santificar, abençoar, limpar o dinheiro sujo espiritualmente que nós usamos, é quando você traz a sua oferta, o seu dízimo aqui e apresenta com o coração aberto diante do Senhor. Jesus falou sobre isso, com a ajuda dos irmãos ali aqui no telão. Livro de Mateus, capítulo 23, quando Jesus foi questionado sobre isso, versículo 19, ele disse: cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante para vocês, já que eles estavam questionando Jesus sobre dízimos e ofertas? Jesus está dizendo o seguinte: quando você traz no altar, quando você apresenta-se diante de Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, esse dinheiro sujo que veio parar na tua mão, ele passa a se tornar algo limpo, no sentido espiritual, para que você tenha uma vida abençoada. E é por isso que muitos dizimistas, ofertantes, semeadores da casa do Senhor são abençoados. Por quê? Ora, simples, porque eles entendem este significado da palavra. Agora, quando a gente fala de dinheiro dominando a vida das pessoas, e eu vou sempre citar essa expressão aqui, mamon. Mamon é um Deus que exige de quem o ama muita dedicação. As pessoas que se dedicam muito mais a mamon do que a Deus, essas pessoas tendem a ser iludidas e enganadas. E por que eu te falo isso? Simples. Se um líder, um pastor, por exemplo, como eu, se eu passar, isso eu já ouvi, estou falando porque eu já ouvi de familiares e de amigos, se eu passar o meu tempo, 8, 9, 10 horas do dia, 11 horas do dia, fazendo o meu trabalho na igreja, eu sou taxado daquele cara que não me importa com a família, que não viaja, que não faz nada. Agora o cara passa 10, 12, 13, 14 horas enfurnado dentro da sua empresa, aí esse cara é um cara inteligente, abençoado, esse cara tem que ir para frente. Eu já ouvi críticas a respeito disso, por isso que eu estou citando. Se um homem abre a sua empresa e fica lá 14 horas do dia, trabalhando, nem um condenado, para vender, para multiplicar e tal, todos os elogios vêm para cima dele e dizem: pô, esse cara tem futuro, porque ele se esforça, é trabalhador. Agora o pastor que trabalha 2, 3, 4, 10, 15 horas por dia, esse cara é taxado de responsável. Daí a gente vê que para mamon vale tudo, mas para Deus existem restrições. No mundo de hoje, no mundo gospel de hoje, o mundo evangélico, né? Gospel é uma palavra inglesa traduzida para o português, evangelho. No mundo gospel de hoje, músicos, cantores, pregadores, eles não têm restrição no quesito valores. Antigamente tocava-se na igreja, e graças a Deus que ainda temos pessoas assim, que canta, que toca na igreja, por amor a Deus, porque Deus o capacitou com o talento e ele retribui com esse talento tocando na igreja. Agora, hoje em dia, existem centenas de milhares de músicos que foram cristãos um dia, mas saíram da igreja porque eles queriam ganhar alguma coisa. Eu já citei isso aqui no passado. Existem cantores, nesse último The Voice que teve numa emissora de televisão aqui, para não precisar falar o nome dessa porcaria, aqui do Brasil,
Essa emissora tem o programa o The Voice, e esse The Voice agora, eu não assisti, porque eu não assisto essa emissora, enfim, mas alguém me falou, se eu não me engano foi o meu irmão, inclusive, pastor Marcos, e disse que nesse ano, o número de pessoas cristãs que estavam lá cantando, para tentar a sorte, para fazer sucesso, para gravar um disco, para ganhar dinheiro, nunca se teve como nos outros The Voices. E se você voltar no passado, você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos foi um país, ou é um país, onde a maioria esmagadora de músicos e cantores que tocam hoje, principalmente os mais velhos, um dia estiveram numa igreja, cantaram numa igreja, adoraram a Deus numa igreja. Mas a fascinação do mundo lá fora, do dinheiro que o mundo oferece, o sucesso, levou essas pessoas para lá. Você fala assim, pô pastor, então a pessoa nunca pode sair da igreja, a pessoa nunca pode gravar um disco, a pessoa não pode ficar famosa. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo te dizer é que existe uma linha, e ela é bem tênue, que se você não tomar cuidado, você vai acabar passando. Jesus disse, cuidado, porque você um dia vai ser chamado ou fascinado para adorar ao teu Deus ou ao Mamon, Deus chamado Mamon. Você vai ser chamado, e aí você vai decidir. Se você não tomar cuidado, esse Deus vai roubar o tempo do outro, porque Jesus falou no texto que nós lemos. Você não pode agradar os dois, você não pode servir os dois, você vai ter que fazer uma escolha. E volto a dizer, eu não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro, não estou dizendo que você não pode ficar rico. O que eu estou querendo te mostrar hoje é que Mamon é um Deus que exige adoração, que exige tempo sem restrição, que exige o que é melhor para ele. O pensamento de muita gente hoje em relação a dinheiro é tipo, sem ele eu não vivo. Mamon é um Deus que determina o valor das coisas, e por isso há pouco eu citei, hoje, pessoas não têm muito valor, o que tem valor é um carro. Então, por exemplo, uma vez até ouvi isso foi um fato, isso aconteceu no passado. O camarada ligou e falou, pai, eu bati o carro. E ele falou, nossa filho, como é que você está? Eu estou bem, e o carro? E o carro? O que aconteceu com o carro? Bateu, destruiu o carro? O carro acabou. Não, meu Deus do céu. Em vez de ele ficar feliz que o filho estava bem, ele estava triste porque o carro estava arrebentado. Existe essa inversão de valores. E ele determina o valor das coisas e o valor das pessoas. Até o meu estado de humor, Mamon determina. Porque as pessoas, quando têm dinheiro, elas se sentem melhor. Por exemplo, quando você está prestes a receber o teu salário, você fica assim, opa, está chegando o dia. É óbvio que tem muita gente que o salário já está condenado, né? Ele é duas alegrias, ele entra na conta e fala, graças a Deus, quando sai, e agora é só o mês que vem, né? Eu passei por isso no passado, eu sei como é que é. Duas alegrias. Mas pelo menos você tem essas duas alegrias, né? Mas nós fomos chamados por Deus para sermos felizes todos os dias. O problema é que Mamon determina que dia que eu fico feliz e que dia que eu fico triste. Se ele determina, se ele governa as pessoas, e ele determina, ele governa, Mamon também exige das pessoas temor. Como assim exige temor? As pessoas temem. Elas não dependem de Deus, elas dependem do dinheiro. Então, por meio do medo ou da ansiedade, ele determina como a pessoa vai viver. Por exemplo, se ela vai dormir bem à noite, se ela vai passar a noite acordada, se ela vai ficar preocupada com amanhã. Por exemplo, Jesus falou sobre isso. Qual do homem que pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Quer dizer, se eu não posso acrescentar uma hora da minha vida, por que eu vou ficar preocupado com amanhã?
Se o amanhã nem chegou, aliás, eu não sei nem se vamos estar vivos amanhã. Só que Mamon, ele tem essa capacidade, esse poder de ser um Deus. O diabo, claro, está por trás, e ele controla, ele determina, ele manda, ele engana, ele ilude. E aí as pessoas, elas ficam com medo. Eu estou sem dinheiro, e agora? Não, espera um pouquinho, você pode estar sem dinheiro. Agora, se você adora Mamon e está sem dinheiro, você vai ficar triste e você vai falar isso mesmo. Nossa, agora eu estou sem dinheiro. Agora, quando você adora a Deus e está sem dinheiro, você adora a Deus e sabe que Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. Depende de quem você adora. Você escolhe. Por que muita gente perde o sono à noite? Porque o dinheiro controla a maioria das pessoas. Mamon é um Deus que governa até as circunstâncias. Se você chegar numa pessoa e falar assim, escuta, o que você faz para viver? Ela fala assim, bom, eu trabalho vendendo carros, por exemplo. Trabalho no banco. Trabalho no restaurante. Trabalho como advogado. E se você perguntar para muitas dessas pessoas se você gosta de fazer o que você faz, na maioria das vezes as pessoas respondem, não, não gosto. E por que você continua fazendo o que você não gosta? A resposta é sempre a mesma, é porque eu preciso de dinheiro. É por isso que eu vou na empresa e suporto aquele chefe maldito todo dia. É por isso que eu trabalho no que eu estou trabalhando. Eu queria fazer tal coisa, mas eu estou fazendo isso porque eu preciso do dinheiro. Eu preciso do dinheiro. E, meu irmão, eu e você, nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos do Deus que pode nos dar todas as coisas. Mas o mundo de hoje ensina que você e eu precisamos do dinheiro. Talvez precisemos de dinheiro. E deste dinheiro que precisamos, se nós trabalharmos honestamente, se nós gastarmos dentro do que nós ganhamos, por certo, Deus jamais vai deixar faltar. E ainda se tivermos essa consciência que acabei de falar. O dinheiro é sujo, mas quando você apresenta diante do Senhor, os 10% que seja que você apresente, isso vai trazer bênção para a tua vida, vai repreender o devorador e vai limpar esse dinheiro, porque o dinheiro, em vez de ser uma maldição, ele foi para pagar lá, por exemplo, um sequestro, foi para pagar uma prostituição. Na tua vida vai ser uma bênção para você pagar as tuas contas e você viver bem. Amém? Estamos entendendo aí? Nós nunca deveríamos trabalhar por dinheiro. Aliás, se você ler na Bíblia, nós fomos planejados por Deus para trabalhar para Ele e não trabalhar por dinheiro. O dinheiro deve ser o nosso servo. Nós devemos ser o patrão do dinheiro. Nós devemos aprender a controlá-lo. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, já contei testemunhos meus no passado. Eu confesso que mais moço não tinha muito controle financeiro, inclusive de gastos. Eu tive que perder os meus cartões de crédito certa vez, há uns 25 anos atrás, talvez. Por conta de outras questões, perdi a empresa e tal. Mas eu tive que perder para ter consciência de como gastar. E eu vou falar algo para você aqui, para a glória do Senhor, entenda por favor o que eu vou te dizer. Hoje, graças a Deus, eu devo ter uns 10 cartões de crédito. Uns 10. E eu fiz questão de ter pelo menos uns 10. Para saber se eu tenho controle sobre eles. E graças a Deus eu consigo controlar. Porque quando vem uma oferta, quando vem um negócio, quando vem aquilo outro, eu falo, não, o cartão é meu, eu gasto a hora que eu quero. Eu já falei aqui, se você não consegue controlar, põe no congelador, lá na geladeira. Que quando você pensa assim, nossa, chegou aquela oferta, Black Friday, nossa, aquela TV, preciso comprar, eu preciso, você não precisa, não, mas eu preciso comprar, aquela roupa, eu preciso comprar,
preciso comprar, eu preciso, nossa, que oferta, a turma vai, fica na porta das 6 da manhã até as 9, a hora que abre a loja, entra tudo que nem um bando de vaca, de boi, né? Estourou a boiada e sai correndo e agarra e pega, não, essa é minha, tá. E eu fico imaginando o diabo olhando tudo isso, dando risada, tontos. Porque o dinheiro, ele consegue dominar as pessoas, destruir vidas, destruir famílias, destruir relacionamentos, amizades. Por isso que certa vez lá atrás, Deus, através do profeta Isaías, acompanha aqui no telão Isaías capítulo 55, versículo 2 e 3, Deus disse para o povo: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho naquilo, ou o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deus falando através de Isaías versículo 3: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Entre outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: não trabalha por dinheiro, deixa o dinheiro trabalhar por você. Trabalhe para Deus, adore a Deus, viva com Deus, Ele sempre vai abençoar a tua vida. A questão aqui, talvez você diga assim: pastor, mas hoje em dia fala-se tanto de prosperidade. Lógico, porque é o que o povo quer. A maioria das pessoas está na pendura, está devendo as cuecas. Inventaram até uma toalhinha que você passa na porta do banco e some a dívida. Aí o cara fala: aconteceu comigo. Aconteceu com você? Se aconteceu, eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres, lógico que eu acredito. Como eu já disse aqui, certa vez o irmão aqui da igreja, nosso irmão Antônio Pequeno, ele contou o testemunho que ele tinha um cartão de crédito, estava devendo 70 mil reais, estourou, depois de 5 anos, 70 mil, não tinha como pagar. E aí, o que eu vou fazer? Ficar com o nome sujo. Aí um belo dia liga a empresa e fala para ele: olha, se você tiver 2.600 reais, a gente quita a sua dívida de 70 e poucos mil, e você fica com o nome limpo. Pô, legal, 2.600, só que eu não tenho 2.600, só tenho 1.000. Aí liga lá do Nordeste, do mesmo dia, uma sobrinha dele fala assim: tio, tudo bem? Sentindo no coração, estou com 1.600 reais sobrando aqui, vou mandar na sua conta, pode? Ele: por favor, pode. Milagre? Isso é milagre. Aí ele foi e pagou. Aí contamos aqui, lemos testemunho, todo mundo: glória a Deus. Eu falei: amém, irmão. Só que é o seguinte, isso é uma exceção, que a regra é você não gastar além do que você pode. Então o cara fala assim: não, que eu peguei uma toalhinha, passei na porta do banco, sumiu a dívida. Aí todo mundo vai na igreja agora: dá uma toalhinha, quanto custa? 50 reais, me dá aí, melhor pagar 100 aqui e sumir a dívida de 200 mil lá. O dinheiro fascina as pessoas, o dinheiro leva as pessoas a fazer loucura, a se submeter a loucuras, a dar tudo na igreja, a ouvir: Deus está falando, dá tudo. Deus está falando mesmo? Isso está escrito na Bíblia? Você, como aquela igreja bereana, questiona o que se fala, lê, escuta, está falando, onde está escrito? E se tiver escrito, baseado, como disse Pedro, na tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. Agora, se não está escrito, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero saber se está escrito. Porque Deus honra a sua palavra. Só que as pessoas hoje, elas estão tão desesperadas que falou de prosperidade, campanha da prosperidade. Eu vi esses dias, um pastor me mandou, acho que foi o pastor Gilberto, mandou uma faixa dizendo: vem aqui na igreja 7 quintas-feiras da unção da isenção. Nós vamos ungir você, você vai ficar isento das dívidas. Poxa vida, isso é mágico, é sensacional, né? E tem gente que vai. Mamon hoje decide quantos filhos as pessoas devem ter. Você já viu algum crente orando, dizendo assim: Deus, quantos filhos eu devo ter?
O que você ouve é assim: a vida está dura, está difícil, pode ser que eu não consiga sustentar mais que 2, 3. Sim ou não, irmãos? Eu estou falando alguma bobagem aqui? Aí você fala assim: pastor, por que você teve um filho? Eu te explico, porque a minha esposa na época teve problemas com o meu filho, o único filho. Eu gostaria de ter tido mais, aliás, eu gostaria de ter tido pelo menos um time de futebol de salão, 5. Uns 4 ou 5, porque aí tenho certeza que na igreja teria músicos hoje. Além do meu filho, teria mais alguns, né? Abençoado foi o meu irmão Roberto, que Deus o tem, que teve 3, 2 toca e 1 canta, e serve ao Senhor com alegria. Só não tive mais por isso. Mas tem gente hoje que fala: não, eu não vou ter filho porque a situação, porque tal. Meu amigo, você acredita no Deus mamão ou você acredita no Deus que sustenta? Porque senão a Bíblia seria mentirosa. A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do flecheiro, que quando você lança, ela vai para te dar, né? Vai lá na frente e te traz alegria se você ensinar o caminho que deve andar. É isso aí. Mamão decide com quem você vai casar. Mamão decide com quem você pode se relacionar. Mamão decide de que jeito você trata as pessoas. Aquela pessoa rica, aquele ali é rico. Presidente, chegou o presidente. O presidente, tudo bem. Tudo bem. Chegou um pobrezinho, coitado. Sai daqui, Satanás. São iguais, são pessoas, têm valor. Pior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano é quando o mamão começa a decidir se a gente deve fazer ou não a obra de Deus. Porque hoje em dia você vê a dificuldade que tem a obra. A seara é grande, os cearenses são poucos, né? Ou ceifeiros, como diz a Bíblia. Porque existe essa necessidade de trabalhar para ganhar para quê? Não, para ter um carrão, para ter uma casa, para ter tal. Essa é a geração Y, né? Ainda vou pregar sobre isso aqui no futuro. Essa geração Y é a geração que quer ter tudo o que os pais tiveram depois de velho. Eles querem ter tudo agora, eles querem conquistar agora, eles querem viver agora, eles quer, e por isso está cheio de gente deprimida, com ansiedade, tirando a vida, se suicidando, porque ele não consegue alcançar o que ele quer rapidamente, então ele acaba ficando deprimido e tal. Isso é o dinheiro que determina, é o dinheiro que manda. Agora, se você confiar no Senhor, se você trabalhar para o Senhor, se você fizer para o Senhor tudo que você está fazendo, Deus vai te recompensar. Simples. Senão a Bíblia seria mentirosa. Antigamente enviava-se muito mais missionários do que se envia hoje. Antigamente tinham muito mais pastores e obreiros que estudavam a Bíblia do que hoje. Hoje o cara vai numa igreja, essas grandes igrejas, chega lá, o cara fala assim: você quer ser pastor? Não, eu não sei. Não, pastor, você chega lá, é fácil. Eu vou te dar um curso de como você falar em público. Ok, pessoal? Vou te dar um curso para você falar. É simples, o povo é tonto. Você fala 3, 4 coisinhas assim, está ali e tal, o povo vem com você. Vem comigo, pessoal. Deus está aqui, pessoal, vem comigo. É fácil você conquistar pessoas assim. O difícil é você estudar a palavra e pregar a palavra, o que está escrito na palavra. Porque Jesus disse: se você conhecer a verdade vai te libertar. Mamon é um Deus que exige adoração. E está cheio de gente adorando o dinheiro hoje, deixando de adorar a Deus. Hoje as pessoas têm tempo para tudo. Às vezes, me permita aqui falar, né? Eu não vou nem falar isso não, deixa para lá. Tem muita gente hoje deixando de vir à casa do Senhor, porque hoje está vivendo uma vida um pouco melhor. E por estar vivendo uma vida um pouco melhor, a pessoa, a tendência é se afastar. Porque antigamente ela vinha, pelo menos todo domingo. Antigamente ela se esforçava para vir numa quinta. Mas aí, o tempo foi passando, o dinheiro foi chegando, as coisas foram acontecendo. E aí ele já começa a falar assim: não, mas eu não preciso ir todo domingo, né? Também tenho que viver. Eu tenho que passear. Eu tenho que curtir, eu tenho que viajar. E tem mesmo.
Mas não na hora do culto, porque a hora do culto é a hora que você está lá na presença do teu Deus, glorificando o nome dele por tudo que ele já fez por você. Pastor, mas eu faço isso em casa. Tá, então pega alguém da tua família que não é cristão e leva na igreja onde você vai e fala: foi aqui que eu conheci Jesus, foi aqui que ele me salvou, que ele perdoou os meus pecados, e ele pode fazer isso na tua vida. Mas as pessoas hoje adoram o dinheiro e vivem em função dele. Aliás, inventaram até uma oração, a oração a Mamon. Posso ler para vocês? Não vou ler não, ninguém quer ouvir. Tá bom. O povo é curioso, né? Eu vou ler. Estou terminando já. Ó Mamon, ó dinheiro, como eu preciso de você. Se você está comigo, sinto-me seguro. Se você se vai, eu fico angustiado. Com você, eu fico alegre. Sem você, eu perco o humor. Se você está comigo, eu tenho valor. Mas se você não está, não tem importância alguma. Por você, faço qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer renúncia. Você é a minha realização e a minha recompensa. Como eu disse há pouco, vários cantores americanos no passado saíram da igreja para ganhar dinheiro fora, porque na igreja não estava dando. Eles foram fazer sucesso fora e fizeram sucesso, muito sucesso. Só que alguns deles, algumas delas, morreram de overdose, morreram por conta de enfermidades terríveis, porque um dia olharam para Mamon falou assim: vem cantar para mim. Aí ele falou assim: pô, se eu cantar na igreja, eu vou cantar na igreja. Agora, se eu cantar para Mamon, nossa, um monte de gente vai me aplaudir. Vou ganhar muito dinheiro. Aquela síndrome do diabo, né? Que estava ali na presença do Deus Altíssimo, tinha tudo, era um ser perfeito, tinha um lugar de destaque, mas ele olha para Deus e fala assim: é bom ser Deus, hein? É bom ser Deus, olha, sentado num trono de glória, todo o poder nas mãos. É bom ser Deus, eu quero ser que nem Deus. O dinheiro faz isso e o diabo está por trás do dinheiro. E por isso você vê hoje muita gente, muito crente que já esteve lá na igreja adorando a Deus e tal, e hoje está no mundo, fora da igreja. Por quê? Porque eu estou decepcionado. Aquele irmão lá me abençoou, Deus abençoa aquele irmão e Deus não me abençoa. Meu irmão, toma cuidado. O dinheiro cega as pessoas, cega. Eu vou te mostrar isso com um texto bíblico. Lucas capítulo 12, acompanha aqui no telão, versículo 13. Alguém da multidão disse para Jesus: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Aí Jesus responde: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Aí Jesus pega um gancho e diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, não importa o que ele tem, importa o que ele é. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 16: então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Aí ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Aí eu vou dizer a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos, está cheio da grana, então descanse, coma, beba, alegre-se. Versículo 20: contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Versículo 21, Jesus encerra dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Para encerrar aqui, quando que o dinheiro mexe com a gente? Quando a gente vive
se servindo. A gente deixa de servir os outros, esquece os outros. Quando o dinheiro mexe com a gente esquece dos outros. E toda vez que eu falo isso, eu lembro das centenas de filmes que eu já assisti na minha vida. No John Travolta, Os Embalos de Sábado Continuam, em 1990. E ele tá louco pra dançar na Broadway. E ele vai e tal, dança, faz testes, perde, tá, até que um belo dia ele tá lá na onde ele mora, num purgueiro, lá em Nova York, aqueles hotéis purgueiro mesmo. E ele estava lá esperando o telefone tocar. E aí ele vê aquele pessoal, né, um monte de, permite essa expressão, pobre sentado ali, velho, né, que não tem o que fazer e fica no hotel na parte da tarde conversando com outro. E aí ele anda de um lado, anda para o outro, anda para um lado, anda para o outro, até tocar o telefone. Quando toca o telefone, alguém vai dizer: não, deixa que é para mim. Ele pega e fala: alô, e aí sim, sou eu mesmo, beleza, tal lugar, tal hora, ok, I'll be there, eu vou estar lá. E aí ele fica todo feliz. Aí ele olha, anda para um lado, anda para o outro, feliz. Agora eu vou ter dinheiro, agora eu vou dançar na Broadway e tal. Aí quando ele olha aquele povo e fala assim: eu amo vocês. Aí ele volta e fala assim: mas eu preciso me mudar desse lugar. Até há pouco tempo ele estava tudo bem, até ele ficar famoso, até receber uma ligação. Quando o dinheiro mexe com a gente, quando ele fala mais alto que o Espírito Santo dentro de nós, quando o dinheiro mexe com a gente, quando ele nos afasta das pessoas, quando que o dinheiro mexe com a gente? Quando a gente olha para os outros e a gente coloca preço nessas pessoas. Aquele ali tem valor, aquele ali tem valor, aquele ali eu preciso, aquele ali eu não preciso. Quando que o dinheiro mexe com a gente? Quando a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem na nossa vida, a gente está sempre insatisfeito. Isso é sinal de que o dinheiro mexe com a gente. Porque a palavra de Deus no Salmo 118, 24 diz que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje. Por último, quando que o dinheiro mexe com a gente? Quando tudo que você faz na tua vida é em função do dinheiro. Por isso Salomão escreveu em Provérbios 17, 16: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. E ele também escreveu em Eclesiastes 5:10: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Fechando, voltando para o texto que nós lemos, vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. O que Jesus falou? Você não pode servir dois senhores. Você não pode ter dois deuses. Amém? Amém? Ou ai? Amém, graças a Deus. Quero repetir aqui: em nenhum momento eu disse que você não pode ser abençoado e que você não pode ter riquezas, tá? Que Deus te abençoe e que você seja até rico. Mas toma cuidado, porque o dinheiro, o Deus dinheiro, está louco para tirar você da presença do Senhor. Aí quando você tiver o dinheiro, você vai se sentir seguro. Agora eu estou seguro, eu tenho dinheiro, 30, 40 mil guardado lá no banco, está aplicado. Graças a Deus. Graças ao Deus dinheiro. Porque mesmo sem ter 30, 40 mil aplicado no banco, você tem o Deus da prata e do ouro, que pode te abençoar, te sustentar, te capacitar, se você crer nele. A questão é crer no Deus verdadeiro e servi-lo de todo o coração. Amém? Fecha os teus olhos por um instante.